Agora eu vou te dar um exemplo prático que é além disso, cara. E o Olavo falava uma coisa muito boa. Eu, domingo passado, por exemplo, estava no almoço e eu estava naquela discussão e eu me lembrei muito do Olavo, que de repente estava ouvindo uma opinião e a pessoa falou assim, pô, mas você não respeita a opinião. E aí me lembro do Olavo falando o seguinte, não, peraí, eu tenho que respeitar o seu direito a ter opinião. De ter uma opinião de Mas merda. a tua opinião... Mas tem uma opinião de mas é teu direito. Mas a tua opinião é falsa. Mas isso é uma confusão que todo mundo faz. Só que hoje em dia virou banal. Uma coisa banal. é respeitar o direito que você tem de ter uma opinião. Sim. Você fala o que você quiser. Agora, Quer ser errado, seja. Agora, se eu sou obrigado a respeitar a sua opinião em si, isso de fato é complexo. Sim. Porque respeitar, de uma certa forma, pressupõe valorizar. Exato. E aceitar. Como é que eu faço? Exato. Incluir na minha Sim. cosmovisão essa opinião que eu discordo como verdadeira. Eu acho que a gente vive hoje uma cosmoprisão. Então, mas aí a gente vê, no meu entendimento, é o paradoxo que a gente vive hoje. Fala-se tanto de liberdade, fala-se tanto de tolerância, mas no fundo, você tem um espírito totalitário, subjacente a tudo isso. Porque existe liberdade, enquanto você segue a minha cartilha. Sim. Exato. Enquanto você segue determinadas regras. Na hora que você começa a questionar tudo isso, a coisa começa a complicar. Você falou uma coisa muito interessante agora. É a liberdade de estar tudo plano. E quando uma verdade aparece mais, porque normalmente a verdade acaba, por ser verdade, ela acaba se destacando, exatamente. Então, e aí quando começa, você fala, opa, não, volta aqui. Então é uma questão de poder mesmo, de diminuir o poder da verdade. E então a gente está vivendo cada vez mais você a pode mentira. falar que, inclusive, enquanto você está no fluxo. Enquanto, digamos assim, há uma margem. Tem que questionar assim, tudo, né? desde que Passou seja o que eu margem, posso. vai dar bom. Isso em qualquer, aí não é só no campo religioso, né? Da política, da sim, ciência, de tudo. Geral. Eu acho que a síntese de tudo isso que a gente está falando é o seguinte, enfim, não vou entrar em que ponto isso começou, tal, mas é o seguinte, o homem cristão, o poder da Igreja Católica não é um poder político no sentido atual, por exemplo. É essa coisa do homem que não se dobra a um poder terreno. Sim. Né? Você dobrar um cristão que realmente seja um... Né? Não estou falando do... Hoje em dia tudo virou meio IBGE. Não de IBGE. Hoje em dia... Mas assim, esse homem é muito difícil de ser dobrado. Né? E aí você não consegue manipular, você não consegue chamar o poder pro teu lado. Só olhar os mártires da igreja. Eu não vou. Se eu chego. Você pega os primeiros cristãos, por exemplo, qual era o problema? Né? Adoro os deuses pagãos, não adoro. Adoro o imperador, não adoro. Adoro não sei o quê, não adoro. Entendeu? Adoro a quem? Só adoro o Kyrios, só adoro o Cristo. Né? Só adoro o Verbo encarnado, etc. O Deus unitrino. Mas cadê? Não. Quem vê o filho vê o pai. Aí começa a complicar. Aí começa que esses caras são loucos. Eles estão de brincadeira que vocês estão falando aqui. Mas enfim, então isso que você fala é muito sério. Por isso que no meu entendimento, quando você pega o mundo moderno com toda a questão da Revolução Francesa, esse frenesi da liberdade, você entendeu? Leva a um simulacro. Leva a um simulacro porque eu como criatura, eu nunca vou ter uma liberdade absoluta. Eu tenho uma liberdade condicionada. Então é aquilo que eu já falei uma vez em outro contexto com alguns de vocês, e no meu entendimento é muito sério. Né? O espírito de idolatria, ele é resultado do quê? Não é só da soberba, do orgulho. Né? É de uma certa falha da própria razão também, ou seja, por isso que o Agostinho, ele chama atenção para isso. Ou seja, por que eu acabo adorando a natureza? Por que eu acabo adorando a minha alma? Porque no fundo, eu não tive uma razão humilde. Eu não tive uma razão onde... de fato eu pudesse usá-la corretamente, né? Iluminada pela fé. Ou seja, é aí nessa razão humilde que de fato eu consigo compreender a razão de ser das coisas. Sim. Então, no fundo, o que ocorre é a história do paraíso se repetindo. Né? Ou seja, na realidade, quando o ser humano entra naquela obsessão de que ele não quer ter nada acima dele, ele não quer ter nenhum senhor, né? Quando ele quer dar o grito da liberdade e eu não tenho nenhum senhor, é quando ele se torna escravo de todas as coisas. Curioso. Ou seja, eu não quero adorar a Deus, tá bom. Eu não quero dobrar o joelho perante Deus. Então você vai dobrar o joelho perante o Estado, você vai dobrar o joelho perante o sexo, perante os seus vícios. Era o que o Chesterton falava, né? Quem não acredita em Deus, Por isso que o verdadeiro cristão incomoda. Porque eu digo, aquilo ali é belo, aquilo ali é belo, aquilo ali é bom, beleza, mas eu não dobro meu joelho. Eu só dobro o meu joelho perante o Criador de todas essas coisas. Ou seja, tudo isso é belo, tudo isso é bom. Mas isso daí não é Deus.
Então eu não dobro o joelho aí. Você sabe, professor, que a impressão que eu tenho hoje na sociedade do jeito que, pelo menos na minha vivência do dia a dia, o que mais causa transtorno e aversão ao cristianismo é a gente chamar as coisas pelo nome. Isso é belo, isso é feio, isso é um animal, né? Isso é errado, isso é certo. Isso é homem, isso é mulher. Porque isso para eles soa uma pretensão. É uma pretensão, uma arrogância. Como assim isso é belo, né? Tipo, veja, a coisa é tão séria que até os cristãos entraram nisso. Sim. Eu já vi líderes religiosos dizerem assim, olha, eu que estou aqui, quem sou eu para dizer para vocês o que é pecado? Você é o cara que está aí. Você está sendo pago para isso. Se você quer, vai dizer então. Tudo é permitido. Cacilda, se você que é o pastor, o líder religioso, você não, quem sou eu para dizer para você? Você está aí para isso? Veja que ponto chegou, por quê? É a perversão da humildade. Exatamente. Então, eu não posso dar nome às coisas. Você perverter a humildade. Eu não posso definir, eu não posso nomear. Por isso que você pode ver, é o que incomoda. Por isso que essa coisa da linguagem neutra e tantas outras coisas, né? Porque, no fundo, esse espírito filosófico e também cristão, né? O amor, a verdade. Mas o que é a verdade? Sim. O que é o amor? Defina, então, né? Quando você começa... E é essa coisa de pedir, dê a definição, explicite. Isso parece arrogância. Isso parece intolerância. Que já é o contexto grego também, né? Não tem verdade. O que existe são perspectivas, leituras. Mas olha então só. tem que ter trocas de experiência. Então, como nós temos trocas de experiência, leituras, perspectivas, a coisa é fluida, nós estamos buscando sempre. Olha, Só que eu estou dizendo, o ridículo disso é que você tem todo esse discurso. Mas na hora que você começa, aí ele tira o taco de beisebol do armário, você entendeu? E fala, volta pra dentro do ringue. Com prego. Você vai ver o que tá com prego. Tá com prego. Mas você sabe que o que eu mais ouço hoje nas tentativas de reduzir a liberdade de expressão no meio cristão é exatamente esse argumento. Que dizem, quem é ele para dizer o que é verdade ou não? Quem é ele para dizer que isso é certo ou errado? Quem é ele para dizer que essa prática ou, né, a natureza é essa, ou assim ou assado? Então essa pergunta do desafio da autoridade religiosa, tentando, não é reduzir não, é retirar. É retirar a substância completa da autoridade e jogar para outro lugar e te botar como se fosse apenas uma prática de um exercício intelectual vazio. E é sempre uma questão de ordenação, né? Você estava falando, Deus é amor, mas o amor não é Deus. E o ser humano nesse movimento pendular sempre foi assim, né? Ele começa, adora a Deus, aí Deus dá tudo e de repente ele começa a falar, bom, eu tenho tudo, os filhos, os netos, né? Uma questão da hereditariedade, eles vão esquecendo e vira idolatria, eu sou o máximo, não sei o quê, aí volta, tem que se ajoelhar para não sei o quê. Então isso é um processo que vem... Então a gente pode supor que isso vai ter uma contra... porque o que acontece? Isso que eu queria perguntar. Aquela história, vem o resultado. Entendeu? Porque em vez de eu adorar a Deus, eu começo a adorar um monte de ídolos. Entendeu? Ou a própria criatura, etc e tal. Isso tem resultados. O vazio vem. Então, não tem você como, acha que tem... entendeu? Você acha que não é o mesmo. E aí, pela dor... Esse avivamento que você falou da religião não pode se transformar ver assim, isso aqui também não está dando certo. Como sempre aconteceu. Sim, mas e aí agora a gente volta para a verdade. Eu vejo muitas pessoas hoje que tiveram esse conjunto de experiências religiosas, de vivência, voltando muitas vezes, dizendo, putz, cara, aquilo que a minha mãe, meu pai ensinou, o que eu aprendi lá, não sei quando, que eu não dei ouvido. Dos cristais. Agora é isso. Não, é jovem voltando a procurar Tomás de Aquino. Entendeu? Sim. Você fala, não, ele não dá. Ele não achou não, ainda, ele está tentando estudar. Tanto jovens quando... Ele está no Wikipedia. Tem pessoas de 50, 60 anos de idade, pessoas que de repente fizeram uma odisseia. Sim. Pra falar, caraca, eu rodei. Chegou. E caí onde nunca minha avó falou. Olha lá, eu aqui. Nós aqui. Eu te falei, né? Eu estudei em colégio marista, já estava lá, entendeu? Tava tudo lá. Os padres me ensinaram tudo. Então, assim, aí, 40 anos depois, eu falo, porra, tava lá e eu caí fora. Fui comprar livro de Hare Krishna, entendeu? Sim, eu quase ralei a já li Osho também, meu amigo. Osho. Já caiu nessa casca de banana. Eu acho que cai naquilo que eu já falei. Eu acho que a eterna luta dentro de nós é que a gente quer remissão, mas o problema é que se a gente quer uma doutrina de autorredenção ou se a gente reconhece que precisa de um Salvador.
Para mim, o grande dilema é esse. Eu acho que o mundo contemporâneo, mais uma vez, historicamente falando, está vivendo uma coisa que também já aconteceu com outras pessoas em outros momentos. Ou seja, é essa busca, né, no fundo, de autorredenção, né? E aí, para dar uma certa justificada e alívio, aí eu tento compreender o divino simplesmente a partir do plano da imanência. Entendeu? O que eu faço? Eu divinizo a natureza e naturalizo o divino. Entendeu? Ou seja, aí eu não consigo, né, a noção de criação, né, de transcendência, tudo isso vai gerando uma grande dificuldade. Mas no fundo, acho que é o grande conflito, quer dizer, se de fato Deus existe, até que ponto eu estou disposto a dobrar o meu joelho e dizer uma única coisa, né? Eis-me aqui, eu me rendo e reconheço que dependo de vós. Acabou. Ou seja, é reconhecer a soberania absoluta de Deus. Só Ele é soberano. Eu não sou. Ponto.